Jorge, eu entrevistei o senhor há exatamente um ano, logo após a sua posse como Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. Eu me lembro que naquela primeira entrevista, e agora vem a cobrança, né? O senhor me falou que um dos focos do seu mandato seria a modernização do Ministério Público, trazer mais tecnologia para o Ministério Público poder atuar, né? Em um ano, o que o senhor conseguiu colocar em prática nesse sentido? Bem, esses acordos ajudaram muito nesse período, porque nós conseguimos acesso e compartilhamento de inúmeros dados que acabaram ajudando os dados, em sua grande parte, os dados livres, que permitiram, por exemplo, que nós tivéssemos buscas mais eficientes, por exemplo, na localização de uma testemunha. É um exemplo muito claro. Mas quais foram as grandes mudanças que a gente pode verificar? Inicialmente, o processo ele é totalmente eletrônico e administrativamente nós passamos a adotar um modelo único do SEI, que é um sistema integrado, na verdade, e isso ajudou nas comunicações com os diversos órgãos. Isso fez com que acho que foi um grande avanço para o público externo. Nós estamos trazendo alguns avanços, criamos uma assessoria específica, um promotor de justiça na área de tecnologia, exatamente para coordenar isso, e nós já estamos tendo alguns frutos, especialmente estamos desenvolvendo a questão da utilização da inteligência artificial para auxiliar. Porque, lembrando, a inteligência artificial ela não pode jamais substituir, mas ela pode muito auxiliar. Então, ela pode, por exemplo, fazer uma ajuda no relatório, por exemplo, algo que a gente pretende trazer, está sendo trazido no nosso Ministério Público. Outro ponto, nós temos melhoramos o sistema interno nosso de localização. Então, não só de testemunhas, mas de réu, eventualmente. Hoje você tem uma base de dados muito mais atualizada, muito mais próxima. Acredito que o Ministério Público hoje, o atendimento à população, nós criamos, junto com o espaço ao atendimento, existe o espaço digital, ou seja, a população ela pode hoje, por via digital, também ter esse acesso ao Ministério Público. Nós estamos fortalecendo os canais com relação a esses acessos. Então, o Ministério Público, a ideia da modernização é uma ideia que ela é premente. O que nós podemos fazer para cada vez mais transformar? A gente pensa muito em tecnologia da informação, mas ela não é só a tecnologia da informação. E sim em ajustes internos que permitam que a gente tenha uma efetividade melhor. Então, essa também é um outro espectro da modernização que a gente tem trabalhado. A criação de das promotorias específicas com relação aos crimes praticados contra adolescentes é um exemplo claro, porque muitas das vezes aqueles feitos eles ficavam comuns numa promotoria comum de violência doméstica. E hoje aquilo já é acessado de forma específica, ele já tem um tratamento de forma específica. Então, a partir do momento que nós temos cada vez mais esses avanços, o Ministério Público fica mais moderno e, naturalmente, o resultado acaba sendo melhor para a sociedade. Essa questão da inteligência artificial para ajudar no trabalho do promotor é muito interessante. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Isso já está sendo feito? Existe um projeto piloto? Como é que vai funcionar? Então, nós temos como projeto piloto, nós fizemos porque a inteligência artificial existem vários graus com relação a ela. O machine learning, que é a questão da máquina poder compreender aquilo que ela traz, aquela busca, mas qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que quando um processo chegue, a inteligência artificial faça um pré-parecer, uma pré-ideia daquilo que deve ser feito, ou até, dependendo no mecanismo mais simples, até uma minuta. Provavelmente o corpo técnico, analistas, confeririam e o promotor também conferiria. Isso aceleraria muito, porque muitas vezes o processo chega, saber o que vai ser feito com aquele processo. A inteligência artificial ela pode ter ela faz um relatóriozinho e diz o que está acontecendo, ao invés de você ter que, talvez, olhar aquele processo como um todo. É algo que está sendo implementado. A gente pretende, no primeiro semestre agora, entregar num projeto piloto. Para algumas promotorias específicas, para verificar exatamente como vai ser a operacionalização. Voltando, o Conselho Nacional foi muito feliz quando ele diz, porque a grande preocupação da inteligência artificial a inteligência artificial é que vai fazer o trabalho. Ela não pode fazer o trabalho. Jamais. Ela não pode superar
não só a questão decisória do ser humano, mas especialmente a questão do próprio trabalho em si. A inteligência artificial ela pode nos auxiliar, nos dar informação, trazer dados. Perfeito, mas a gente sabe, como já tivemos casos de decisão judicial com emenda, um julgado que nunca existiu. Então, mas a ideia é exatamente prestar o auxílio e não substituir, porque substituir, naturalmente, até a função desaparece. A noção não é essa, a noção é que haja um conceito claro de que aquele trabalho, muitas vezes o trabalho bruto, o trabalho de realização, de expedição de ofícios, essas coisas, possa simplesmente você pedir para expedir um ofício, a inteligência cria um modelo, confere se o ofício está ok. Essa inteligência seria um programa específico, como o ChatGPT, ou vai ser um programa específico desenvolvido por você? Você já tem uma ideia de como é que vai funcionar? Mais ou menos. Nós estamos olhando, porque até pelos acordos que nós temos com as grandes empresas com relação a isso. Então, a ideia, sim, de nós usarmos, e aí depender, porque é muito importante a gente ter em mente que a inteligência artificial, ela também é setorizada. A inteligência artificial judicial, ela é separada da jurídica e do próprio Ministério Público. Ou seja, você precisa ter um treinamento, e aí depende de nós, de treinarmos até a própria máquina naquilo que a gente quer que entregue. Sim. Então, provavelmente usaremos algumas das ferramentas, aí depende muito também dos nossos acordos. Tá. E aí, especificamente, estamos fechando isso, mas a ideia é exatamente que a gente consiga, como falando, ter uma prestação melhor, ter um resultado melhor. E aí, o que acontece? Quando você tem esses dados, você, naturalmente, rapidamente consegue ter uma resposta e fazer com que a população tenha um acesso muito mais fácil à justiça, que acho que é a ideia de todos nós.